Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Underline Meu Jardim na Roça. E é um grande prazer ter cada um de vocês aqui no canal, pessoal. Hoje eu quero apresentar para vocês algumas suculentas que ainda estão bonitas, suculentas que estão assim belíssimas, né, na estação agora do inverno. E a primeira que eu quero apresentar para vocês é essa cuia aqui, ó, um vasinho simples, pequeno, feito de cimento, né? Com calanco e vive. Essa suculenta é belíssima, de fácil cultivo e quanto mais sol ela receber, e agora na estação do inverno, né, ela fica assim, ó, com essa cor linda, maravilhosa, com as bordas vermelhas, né, e fica com meio verde. Se for cultivada na sombra, né, ou na meia sombra, ela não vai ficar com esse colorido. E ela vai também crescer muito, né? Ela vai acabar estiolando. Então, por isso que é muito importante dar essa planta, né, muito sol. Ela ama sol e ela fica assim nessa tonalidade maravilhosa. Eu tenho esse vasinho, que eram mudinhas bem pequenininhas e se desenvolveram bastante aqui nesse vaso. Algumas já estão até ficando compridas, mas eu gostaria muito assim, de compartilhar com vocês. A minha dica é: prefira adquirir suculentas de fácil cultivo. Essa calanchoe, ela é muito boa de cultivar, ela é super tranquila, né? Comigo aqui no meu jardim ela não dá fungos, ela não dá cochonilha, ela não é exigente com substrato, nem mesmo com vaso. E eu tenho várias delas plantadas por aqui. Eu tenho mais vaso com ela e ela tá sempre assim muito bonita. Basta você dar bastante sol para ela, que ela vai se desenvolver super bem. É uma suculenta também que gosta de regas, mas também não é tão exigente com a rega, né? Ela não desidrata com muita facilidade. Então, para você que está iniciando, essa aqui não pode faltar aí na sua coleção, porque vale super a pena. Se você tiver uma muda apenas plantada no vaso, ela começa a dar vários filhotes, né? E aí você pode também cortar as ponteirinhas. Se você tiver mais de uma, né? Você pode cortar as ponteiras e fazer o replante, que dá super certo, né? Porque eu consigo fazer vários vasos, vários arranjos, né? E ficam todos muito bonitos, não precisa de muita manutenção. E essa suculenta aqui é maravilhosa para cultivar, principalmente se estiver iniciando aí no cultivo. Essa é uma mini jade bem antiga, tá plantada aqui, ó, nesse vasinho bem pequeno. Adaptou bastante aqui nesse mini vaso, né, feito com cimento também. E ao lado dela temos aqui um Cotyledon pendens e algumas calanchões que já formaram ali um jardim ali na parte de baixo. O vasinho tá todo mofado, mas mesmo assim ela está, olha, uma belezura, gente. Olha só que coisinha mais linda que tá essa mini jade. Ela tá no formato perfeito ali de arvoreta. Eu já cultivei mini jade em vasos maiores, mas ela acaba ficando toda fungada, né? E não dá muito certo. Mas nos vasos pequenos, elas deram mais certo aqui para mim. Inclusive eu tenho um outro vasinho ali bem pequeno também, que ela está bem bonitinha. Trouxe a outra aqui para vocês verem. Olha, são suculentas consideradas comuns, mas são belíssimas, né? Maravilhosas. Essa aqui, ó, vocês podem observar que algumas folhas estão um pouquinho escuras, então não são exigentes assim com rega. Mas a mini jade em especial, se ela for muito regada, ela costuma dar fungos. Então acredito que seja por conta desse motivo. Essa aqui já ficou num outro formato totalmente diferente, ó, da outra, mas tá num vasinho também pequeno e está, ó, uma fofurice.
Ela ama vasos pequenos e é uma suculenta também que tem que pegar bastante sol para ela ficar bonita. Essa aqui, por exemplo, tá mais estressada do que as outras, ó. O vaso tá menor, tá mais estressadinha, ó, mas ela está bem saudável. Ela tá começando agora a ficar com um pouquinho de fungo e alguma coisa comeu ali o miolinho dela, ó. Tá vendo? Acredito que seja formiga, mas mesmo assim é uma suculenta fácil de cultivar, muito boa de cultivar, além de deixar o jardim muito bonito também. Essa aqui é uma pendente também de facílimo cultivo. Quando cultivada ao sol, ela fica mais estressadinha e fica com a coloração, né, mais marronzada. Mas quando ela está no substrato, assim, que ela gosta muito, pegando meia sombra, ela fica muito linda também, fica parecendo um cabelo pendurado no vaso, assim, fica maravilhosa. Quando ela começa a florescer, né, eu venho e retiro as flores, porque aí ela já começa a ficar meio feinha, né, gente? Essa aqui não está pendente, ela está começando ainda, né? Esse aqui é o famoso Black Trantus. É um sedum, né? Muito lindo. E ele também é conhecido como boldinho suculento. É uma suculenta de fácil cultivo, uma pendente maravilhosa, que todo mundo que estiver começando aí vale a pena ter essa suculenta que vai muito bem no jardim. Pode ser cultivada no sol pleno e também na meia sombra, que ela fica muito bem. Muito lindinha essa também. Essa composição aqui tá uma coisinha mais fofa. Eu reuni várias mudinhas, né? A maioria que são seduns, mas tem uma mini jade aqui no meio. Todos plantados num tronquinho de madeira, ó. Muito simples mesmo. Um tronquinho velho, né? E elas estão muito bem aqui, gente. Esse Nus Balmeriano tá a coisinha mais linda, ó. Muito coloridinho, mini jade, Cotyledon pendens, Sedum mirini, Sedum bronze e o Sedum Adolphe, que tá se recuperando, né? Que tá meio fungado. Mas tá uma coisinha fofa esse arranjo, olha só. E são todas suculentas de fácil cultivo, suculentas que não dão trabalho, pouca manutenção, né? Então dá muito certo aí para você estiver começando, gente. Comece com as plantinhas mais fáceis de cultivar. Através dessas plantinhas é que eu fui aprendendo, né, a cultivar e fazer mudinhas, né? Todas essas suculentas que estão aqui são de fácil propagação, fazem mudinhas através de folhas e também através do galho, né, da estaca, né, no caso. Pode cortar ali uma ponteira, replantar e o tronquinho ainda vai te dar várias mudinhas, né? Esse sedum bronze está muito lindo, muito colorido, está maravilhoso. Esse tronquinho tá a coisinha mais fofa, né, gente? Aqui também eu tenho esse arranjo, né, que já logo eu vou ter que fazer replante dele, que elas já estão ficando todas compridas, né? Mas antes de fazer, eu já vou registrando aqui para vocês, porque ele está muito lindo também. Olha o colorido desse sedum bronze, gente. Eu tirei algumas mudinhas aqui, ó, para plantar em outro local e ficou essa falha aqui, mas ele estava muito completo. Esse vaso aqui, gente, é um berçário que eu fiz. Já deve ter uns 6 meses ou mais um pouco, mas são mudinhas de folhas. Inclusive lá por baixo tem mudinhas que eu vou retirar também, já para poder deixar os troncos, né, brotarem. Logo eu vou fazer uma poda aqui nesse vaso e aí quando eu fizer o replante eu mostro para vocês, se vocês quiserem. Aí aqui está também, ó, vou virar aqui. Aqui eu tenho também essa Crassula Capitella Campfire, que está uma belezura, muito linda, muito colorida e muito compacta, gente. Ao lado também eu tenho esse Trelesi, Sedum Trelesi. E esse arranjo em especial tá um arranjo muito bonito,
apesar de ser um vaso bem simples, ó, uma bacia rasa, mas as suculentas ficam muito bem em bacias rasas, já que quando chove vários dias, gente, essas bacias têm uma drenagem, né? Ajuda a drenar mais rápido a água e aí elas não ficam encharcadas. Virei o vaso, aqui estão as paraguaienses também, ó, brilhantando aqui esse lindo vaso, né? Essa composição. Tem também aqui um Francesco balde pequeno, mas são todas plantas fáceis de cultivar, plantas consideradas simples, mas são plantas belíssimas. Se você encontrar o local correto para elas, o local que elas gostam, elas vão se desenvolver e aí elas mostram toda a sua beleza. Agora no inverno, então, eu estou assim, muito feliz porque as suculentas estão se mostrando aqui e é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Esse mini arranjo também não poderia ficar de fora desse vídeo. Já tem esse vasinho aí em outros vídeos, mas ele não poderia ficar de fora, porque ele está uma fofurice, gente. É um vasinho bem pequenininho que eu fiz já há bastante tempo, de cimento, gente. E elas são todas mudinhas de gibifloras. Aqui estão misturadas, né? Aqui eu tenho mudinha de pálidas, essas aqui, ó, mais cinza. E essas do meio que estão com as pontinhas vermelhas são mudinhas de híbrida de pálida. Olha essa do meio, que coisa mais linda que ela tá. Ao lado aqui também tem uma outra. E aí eu fui reunindo, né, várias mudinhas. Já está começando ali, ó, a secar bastante folhinha. Os caules estão ficando mais longos. Mas eu tô com dó de mexer nesse vaso, porque ele tá muito fofo, tá muito bonitinho. E no momento assim, eu não pretendo mexer nele não. Vou curtir um pouquinho mais, porque ele tá uma beleza incrível. E sim, as mudinhas de gibifloras, elas ficam muito bem também em vasinhos pequenos. Basta dar bastante luminosidade para elas, né? Bastante sol, que elas ficam muito bem, muito coloridas. E se você quiser ver ela um pouquinho menor, né? Se você tem um pequeno espaço aí, né? E não quer que a sua gibiflora cresça muito, você pode plantar as mudinhas em pequenos vasos. Fica assim muito bonitinho, fica uma composição belíssima e elas ficam muito estressadas. Principalmente assim nesse período de inverno. Porque aqui na minha região faz calor de dia e à noite faz frio. Então essa mudança de temperatura, né, traz aí essa mudança também nas plantas e deixa tudo mais bonito. Esse arranjinho aqui também, eu tenho a suculenta Angel na versão cascata e eu me inspirei, né, nos vídeos da minha amiga Lídia Costa. Produziu lá muitos arranjos e esse aqui é uma versão pequena, né? Eu utilizei uma garrafinha de iogurte. É uma garrafinha mais ou menos de 500 ml, uma embalagem, né? E aí eu cortei, ó, o gargalo da garrafinha e encaixei ali na parte de cima do fundo, né? Fiz um furo no meio e coloquei a outra parte, né, do gargalo. E como eu ainda não tinha tido a experiência de fazer um vaso cascata, eu fiz furinhos ali com ferro quente e para elas deu muito certo. Eu fiz duas também, uma com paraguaiense e a outra com sedum mirim, mas não estão muito bonitas. Agora, esse aqui ficou bem bonitinho, as suculentas ainda estão se adaptando e eu achei que deu um efeito bem fofo, olha só. Eu amei esse vasinho, gente. E aqui estão meus 3 vasos cascatas. São pequenos. E tem também uma outra mini taça aqui, gente, que eu fiz, ó. Todas com embalagem, né, de iogurte. E esse aqui, por exemplo, eu fiz uma mistura de várias suculentas, ó. Paraguaiense, sedum bronze, McDougall, mini jade, uma mudinha de gibiflora, sedum Adolphe.
Está assim, bem coloridinho, bem bonitinho. Só que esse aqui eu não fiz numa cascata, não. Já esse aqui, gente, tá ainda se adaptando, ó. Ele tá assim, com dificuldade, né, de adaptação. Esse aqui eu já fiz a parte, né, da cascata ali cortado. E algumas mudas, né, eu vou ter que repor. Já esse aqui com paraguaiense, já ficou comprido rapidinho. Mas agora elas estão ficando bonitinhas, gente. E aos poucos eu vou aprendendo, né? Essa suculenta aqui eu não me recordo a ideia dela no momento, mas ano passado, no verão, ela sofreu uma queimadura severa, porque o sol esquentou demais, tinha chovido e aí saiu um sol muito, muito quente e queimou ela inteirinha, sobrou apenas uma ponteira. E aí eu coloquei aqui nesse vasinho para salvar, inclusive eu tenho até que fazer um replante nela. Ficou aqui ainda uma folha antiga, ó, mas ela tá dando mudinha aqui na ponta. Olha que fofinha. É uma suculenta bem exótica, né, gente? Bem bonita também. E fica com esse colorido maravilhoso. É uma pena, né, que a parte onde queimou ela tá feia. Mas aqui eu tenho já 2 bebezinhos. 3 bebês, na verdade. Ó, tenho outra aqui. Olha só a folha como é que ela sentiu. E ela tá se renovando. Eu percebi que agora no inverno ela resolveu se mostrar. E ela estava na dormência. E por isso que eu tô mostrando a vocês, ó. Às vezes a gente acha que a suculenta não vai ter solução. Mas vale a pena a gente tentar. E aí eu coloquei aqui nesse vasinho. E graças a Deus eu não perdi ela, que ela é muito linda. E ela vai dando essa haste aqui, ó. Depois você pode pegar essa haste aqui, cortar e fazer uma nova muda. Mas olha só o formato dessa planta, né? Com essas bordas cor de vinho. É uma linda, linda planta mesmo. É uma belíssima planta. E quem cultiva suculentas sabe, né, das gambiarras que a gente faz, tudo isso para salvar uma planta. Esse sedum obeso não ia para frente de modo algum. Eu ganhei uma mudinha bem pequenininha e ele tá aqui já há mais de um ano. Agora que estão aparecendo ali os bebês, ó. E aí, gente, eu resolvi colocar pedras em volta dele. Tem até uma mudinha do mirim aqui, ó. Coloquei pedrinhas de cerâmica, de tijolo, pedacinho de tijolo em volta dele. Ficou uma gambiarra meio feia, mas foi o que deu certo, ó. Ele gostou bastante, porque quando eu rego, né, essa cerâmica mantém, eu acho que mantém um ambiente mais fresco e ele gosta bastante. É uma plantinha muito linda que eu quero ter um vasinho bem cheio dele. E agora eu tô bastante feliz, porque olha, já tem mudinha nova chegando ali, ó. E ele também tá muito lindo, muito estressadinho, apesar de, para mim, aqui não ser uma planta de muito fácil cultivo, mas com essa gambiarra que eu fiz deu certo e agora ele está se desenvolvendo bastante. Olha só a fofurice dessa crassula. Ela está se adaptando agora a esse vasinho pequeno. Eu coloquei várias ponteirinhas, né, para enraizar e deu muito certo. E ao lado eu tenho uma aqui na versão dela mais alta, que está assim, uma beleza impressionante. Tem gente que não gosta de ver, né, os caules, porque acha que a suculenta fica feia, desajeitada. Mas nesse caso aqui, essa aqui, tá uma lindeza, gente. Olha só como é que ela tá super estressada. Pegando aqui bastante sol, né? Todas essas que eu estou mostrando a vocês pegam muito sol. Pega desde a primeira hora de sol até umas 4, 5 horas da tarde. Essa aqui não tá tão vermelha como a de lá, mas está tão bonita quanto. Olha só que legal. As duas versões, a versão comprida e caneluda e a versão aqui mais baixinha, mais compacta. Ela só não está mais bonita porque eu replantei ela há pouco tempo. Tem umas que ainda nem se adaptaram muito bem ainda, mas agora ela está começando a ficar bem bonitinha também. Aqui também eu tenho 2 vasinhos com Mayalen.
um vasinho, uma plantada no vasinho de cimento e a outra plantada no vasinho de plástico reciclado. E ambas estão bonitas, mas com as colorações totalmente diferentes. Essa aqui, gente, tá um pouquinho fungada, mas olha só, a tonalidade dela tá um pouco rosada, meio laranjada, né? Tá saindo uma haste floral aqui, ó. Aí essas mudinhas, essas folhinhas eu pego para fazer mudinha. E aqui eu tenho esse vasinho aqui, que é uma mini cestinha. Olha só essa mini cestinha, que gracinha que tá. Ela gostou bastante e aprovou aqui esse vasinho. Essa aqui tá estressadinha também, mas também está bonitinha, gente, ó. Vou retirar depois nessa haste floral, porque a haste floral deixa a planta, muitas vezes a planta fica feia, né? Porque ela concentra toda a energia na haste, né? Então eu gosto de retirar. E essa é a versão da Mayalen, estressadinha, e a daqui menos estressadinha. Qual das duas vocês gostaram mais? Como eu estou falando de suculentas de fácil cultivo, né? O Francesco Baldi e o Mirine, Sedum Mirine, não poderiam faltar aqui nesse vídeo. Esse aqui é um sedum que espalha muito rápido e é facílimo de fazer mudas. Eu tenho ele no ambiente totalmente ensolarado, como também gosto de cultivar ele na meia sombra. Só que no sol ele fica bem mais bonito, muito compacto, olha só. Fica bem bonitinho mesmo, inclusive ele tá com a ponteirinha de outra cor. Olha só que fofo que ele tá, gente. Tá bem bonitinho. E tenho aqui esse Francesco Baldi estressadinho, versão arvoreta no mini vaso, gente. Ó, Francesco Baldi é uma suculenta super conhecida aí para quem começa a cultivar também. Recomendo bastante porque ele é fácil de cultivar, faz mudinha através da folha, assim como o Sedum Mirine também. Mas o mais fácil é você pegar ali esses raminhos, ó, cortar ali e plantar. Já o Francesco Baldi também vale super a pena. Ele enche o vaso bem rapidinho e dá para fazer muitas mudinhas através de folha. Então, vocês gostaram desse vídeo? Muito obrigado pela sua companhia, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui neste vídeo. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.